Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo e este é o 11º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé, que trata do Credo Apostólico. Neste vídeo falaremos a respeito do 9º artigo que diz na comunhão dos santos. A definição de comunhão dos santos que podemos encontrar está em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui 4 características da comunhão: o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, o partir do pão e as orações. Vamos falar um pouquinho então da primeira característica. O ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos indica o quadro de referências da vida da comunidade. Não se trata de uma doutrina a ser decorada, nem um catálogo de dogmas para serem aceitos, mas é uma nova interpretação da vida, uma nova interpretação da Bíblia, a partir da experiência que os apóstolos tiveram da ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos precisaram ter a coragem de romper com a doutrina dos escribas, dos doutores da época, e seguiram então as instruções desses primeiros 12 trabalhadores, pessoas simples, sem instrução, como está lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Esta é a primeira característica, então, seguirmos o ensinamento dos apóstolos. A segunda característica do termo comunhão é a comunhão fraterna, que indica o ideal de vida em comunidade. Então, o termo comunhão, do grego koikonia, nasce no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e se traduz no gesto da partilha dos bens. Então, os primeiros cristãos eles colocavam tudo em comum, todos os seus bens em comuns, a ponto de não haver mais necessitados entre eles. E assim eles conseguiam cumprir a lei de Deus, que dizia: entre vocês não pode haver pobre. Essa afirmação está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 4. Então a partilha ela indica a atitude de quem não se considera dono dos bens que possui. O nosso ideal é chegar a uma partilha não só dos bens, mas dos sentimentos, a ponto de todos se sentirem um só coração e uma só alma, de fato todos irmanados. E chegarmos a uma convivência que supere todas as barreiras de religião, de classe, de sexo, de raça, etnia. Essa comunhão é sagrada, ela não pode ser profanada, e quem abusa dela em benefício próprio morre para essa comunidade. E essa é a lição que nós temos no episódio de Ananias e Safira, que nós vemos em Atos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11, que vale a pena fazer a leitura. A terceira característica que temos da comunhão é o partir do pão. A partilha do pão indica a fonte de vida em comunidade. A fração do pão lembra as vezes que Jesus partilhava o alimento com os discípulos e entre os pobres. Lembra as 2 vezes que ele realizou a multiplicação de pães para o povo. Lembra o gesto de partilha que abriu os olhos dos discípulos de Emaús. A partilha do pão significa, sobretudo, o gesto supremo do amor sem fim, a Eucaristia, a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo, a Páscoa do Senhor, a memória de sua morte e de sua ressurreição. A fração do pão era realizada nas casas e não nos templos. Era a liturgia em espírito e em verdade, conforme João, no capítulo 4, versículo 23. Muitas vezes, porém, essa realidade ficava abaixo do ideal. O apóstolo Paulo criticou os abusos que ocorriam na comunidade de Corinto, que nós podemos ver, também cabe a leitura, em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos de 18 a 34.
A quarta característica, então, da comunhão são as orações. A participação em orações indica o ambiente da vida em comunidade. Os apóstolos tinham uma dupla tarefa, conforme Atos, capítulo 6, versículo 4. Permanecer assíduos à oração e ao ministério da palavra. A oração dava força para eles, para viverem unidos entre si e junto a Deus, sobretudo no momento das perseguições. A palavra, a escritura sagrada, era o livro de cabeceira, a gramática para poder ler e entender o que Deus estava falando pelos fatos da vida. Era a luz que iluminava o caminho desses homens. Quando perseguidos, eles rezavam e liam a Bíblia. Faziam como Jesus, que pela oração enfrentou a tentação, pela oração esses seguidores provocaram um novo Pentecostes. Apesar de seguirem um ensinamento diferente do tradicional, os primeiros cristãos não romperam com os costumes de piedade do povo judeu. Continuaram frequentando o templo e eram conhecidos como o grupo que se reunia no pórtico de Salomão. E, em geral, a sociedade os elogiava muito, como podemos ver no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 12. O nono artigo, ele também trata dos santos. Então, ele fala da comunhão dos santos. Trata-se, então, da comunhão de todos os santos, tanto os da terra quanto os dos céus. Quando nos referimos a santos, não são só aquelas pessoas que foram canonizadas pelas autoridades eclesiásticas. Chamamos de santos todos aqueles que procuram viver bem a vida, de acordo com os mandamentos de Deus, participando na santidade divina e que podem ser então chamados de santos ou santas. O apóstolo Paulo escreveu para os membros da comunidade de Corinto: todos os santos mandam abraços para vocês. E na carta aos Colossenses ele os chama de santos e amados por Deus. Foi graças a essa santa fidelidade dos homens e das mulheres do Antigo Testamento que Jesus pôde nascer na plenitude dos tempos e realizar para nós as promessas de Deus. Crer na comunhão dos santos não é tão difícil, especialmente se nós falamos da comunhão dos santos dos céus. Porém, é mais difícil entrar e viver na comunhão com os santos da terra. A comunhão com os santos da terra depende de dois fatores: você aceitar a comunidade e a comunidade aceitar a você. Depois de sua conversão, Paulo quis entrar em comunhão, mas a comunidade de Jerusalém teve dificuldade em aceitá-lo, pois ele havia sido um perseguidor da igreja. Barnabé, então, se fez de mediador e ajudou tanto a Paulo como a comunidade para que pudesse acontecer a comunhão entre os dois. Sem a ajuda de Barnabé, Paulo não teria conseguido viver em comunhão. Que Deus nos ajude, então, a sermos muitos Barnabés em nossas comunidades de fé, permitindo, possibilitando, facilitando a comunhão entre todos os santos. Espero que tenha gostado do vídeo. Teremos mais alguns vídeos na sequência. Que Deus nos abençoe e até a próxima edição com mais um vídeo desta série, o Credo, os 12 artigos de nossa fé. Até lá!